Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anita Deac. Olá, sou Paulo Salvetti. Bem, se você está pensando que Fibonacci é um autor, sinto lhe dizer que essa é uma pegadinha do malandro para você não escapar desse episódio logo de cara. Os mistérios de Fibonacci. Exatamente. Viemos falar de literatura e exatas. Viemos falar da interseção entre alguns conceitos das exatas e literatura. Não corre, cara, vai ser legal. Não corre mulher, vai ser legal. Vamos tratar filosoficamente de algumas coisas aqui, né? Não vai ser uma chatice sem fim. Não precisa ter medo dos seus tempos de aluno ruim de matemática, né? Eu era, pelo menos. Você era bom em matemática? Não, eu era ótimo em matemática, o melhor da turma. Nossa, Paulo, que surpreendente! Pois é, menina. Eu fiquei pensando isso hoje, agora pensando nesse episódio, né? Falei assim, gente, eu acabei negando. Quer dizer, ao longo do episódio eu vou falar mais sobre essa experiência, mas eu era, tipo, o garoto insuportável que sabia todos os exercícios de matemática, tirava 10 em todos, assim, no ensino médio. Todo mundo me odiava porque eu não passava cola de nada, tirava 10 em todas as provas de matemática, em todas as provas de lógica. Eu era tipo, sei lá o que aconteceu comigo. Gente, interessante. Bem, não é à toa que colocamos esse episódio com o nome de Literatura e Fibonacci. Eu já queria trazer para vocês uma informação interessante. Por quê? Porque a sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros. Misteriosamente, é uma sequência que aparece na natureza, porque quando você coloca essa sequência de números de maneira geométrica, o desenho é uma espiral perfeita que aparece em galhos, que aparece em folhas, que inclusive está ligada, né? Os termos da sequência estabelecem uma coisa chamada proporção áurea, que em grego é representada pela letra π, inclusive. E olha a doideira, Paulo, se você divide a sua altura pela distância entre o umbigo e a cabeça, o resultado é a sequência de Fibonacci. Isso é profundamente misterioso como a matemática está ligada à nossa existência, né? Na nossa configuração biológica. O que me interessou demais no tema desse episódio é pensar assim, eu tô numa onda de pensar muito essa coisa de como a gente foi categorizando-se, né? Categorizando as coisas e nos categorizando de tal modo que acabou virando um jargão entre nós, principalmente artistas, né, pessoas que estão ligadas aos pensamentos e tal, esse jargão assim, eu sou de humanas, né, e logo isso já pressupõe uma quantidade de coisas que tem a ver com, por exemplo, eu não tenho um pensamento lógico aguçado, eu não sei fazer cálculos de cabeça imediato, né, mas isso aí eu tenho achado assim tão inadequado, né, claro, é uma brincadeira e a gente está trabalhando, né, num padrão de estereótipo mesmo, quando usa esse tipo de termo, mas isso acaba fazendo pensar que as coisas estão separadas, né? Que uma coisa é humanas, é conhecimento de humanas, outra coisa é conhecimento de exatas, e que parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando, na verdade, quando a gente começa a entender relações entre todas as coisas, né? E as coisas têm uma lógica, né? Tem uma lógica matemática, e essa metáfora aí que você trouxe é perfeita nesse sentido, né? Porque por mais que a gente queira se livrar desse tipo de coisa, elas estão ali, elas estão colocadas, né? A gente vive sistemas que têm a ver com lógicos, têm a ver com modelos, têm a ver com padrões, né? E a nossa tendência em negar, em não querer enxergar isso, nada mais é do que uma opção de elipse, né? Mas a gente pode incluir ao invés de tirar. Eu acho que quando a gente está pensando em composição, como que é o que a gente faz, é muito interessante a gente incluir e passar a pensar também nesses procedimentos, porque ajuda a gente tanto a criar os procedimentos, como a enxergar procedimentos que a gente já vivencia, já usa, já explora, né? E torná-los mais claros, mais à vista. Exatamente. E falando especificamente de narrativa, a gente não pode se esquecer de que o padrão, ele ajuda na construção do estilo, né? Quando um autor encontra uma métrica própria, quando ele repete determinadas escolhas, por exemplo, mudanças de pontuação,
repetição até de uso de recurso literário, ele estabelece ali um padrão que, por ser repetido, vai fazer com que o leitor encontre essa unidade e entenda esse livro como uma unidade, é na repetição, né. E a gente também tem alguns conceitos matemáticos muito ligados, né, à questão da narrativa. Se a gente for pensar, por exemplo, na subtração, agora ampliando, né, a ideia da subtração como, por exemplo, aquilo que o narrador não conta, ou aquilo que o personagem não conta sobre si, isso pode ter tanto peso quanto aquilo que ele conta. No caso da adição, por exemplo, a gente tem a Agostina Bessa Luiz com a Sibila, que é um livro que eu adoro, porque tem ali um exemplo de, superposição de informações em cada vez que ela entrega alguma coisa da personagem, então a gente tem uma ideia de adição. E tem também a questão da ideia da equivalência, né, que são as hierarquias, os graus de equivalência. Eh, é difícil, assim, logicamente que literatura ela vai além, ela não é simplesmente a soma das coisas, né, a soma das coisas tem um resultado maior do que os próprios números, digamos assim, os próprios elementos em si. Mas de alguma maneira, quando a gente pensa, por exemplo, no peso, no valor de X, no valor do personagem X, a gente sim estabelece valores diferentes para determinados elementos da narrativa, inclusive o personagem, que é o principal elemento de uma narrativa, né. E aproveitando esse raciocínio, eu acho que já vale a gente chamar o nosso primeiro convidado. Ele é ele é o André de Leones, nascido em Goiânia em 1980, autor dos romances Eufrates, que saiu pela José Olímpio, Abaixo do Paraíso, que saiu pela Rocco, e Terra de Casas Vazias, pela Rocco também, entre outros. A página pessoal para quem quiser acessar do André é andredeleones.com.br. Ah, e o André de Leones também ganhou um prêmio Sesc, né, com Hoje Está um Dia Morto, de 2005, que depois saiu pela Record. Olá, eu sou André de Leones, eu sou romancista e eu agradeço o convite aí do podcast para falar um pouco sobre literatura e matemática. E, bom, a minha formação não é em matemática, mas em filosofia. Contudo, eu sempre tive grande interesse por áreas da filosofia que se aproximam e dialogam com áreas da matemática. Por exemplo, estudos sobre as relações entre lógica de primeira ordem e matemática clássica, por exemplo. São coisas que sempre chamaram a minha atenção e que eu estudei com um interesse maior nos meus anos na faculdade. E como leitor, me interessam autores que, de uma forma ou de outra, lidam com conceitos e mesmo estruturas matemáticas no corpo de suas obras. Eu citaria como exemplos o Roger Rucker, que é um matemático, ele tem formação matemática e como cientista da computação, além de ser ficcionista, e é um autor muito importante no início do chamado movimento cyberpunk, e ainda hoje produz obras de ficção, né, romances que lidam com temas da física, da matemática, com as ideias do Cantor, por exemplo, e que é um autor extremamente interessante. Outros autores também, Italo Calvino, Lewis Carroll, né, eles lidam de uma forma ou de outra com essas ideias e noções matemáticas, inclusive na estrutura de suas obras. Né? A gente pode pensar um pouco no Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Calvino, né? Isso me parece bastante claro ali. O David Foster Wallace, acho que é impossível não falar sobre isso sem citá-lo, porque antes de ser ficcionista, ele estudou, né, lógica modal, escreveu uma tese sobre o Richard Taylor e mais tarde também escreveu um livro sobre as ideias do Cantor, mas um livro no caso de não ficção, né? Mas esse livro foi bastante criticado na época, um tanto confuso, ele não explica muito bem os argumentos matemáticos, e até uma resenha engraçadíssima do Roger Rucker, que eu citei há pouco, né? Detonando esse livro do Wallace, dizendo que adora a ficção dele, mas que nesse trabalho não ficcional sobre o Cantor, ele deu com os burros na água. E na própria obra de ficção dele, é importante lembrar, por exemplo, que o primeiro romance dele, o The Broom of the System,
é bastante animado pelas ideias do Wittgenstein. E mesmo no segundo romance, há estudos extensos, né, sobre a maneira como ele estruturou o livro, como ele fez com que aquela miríade de personagens se movimentassem em seu interior, como as suas partes conversam entre si e tudo mais, que tem algo, né, dessa mente um tanto mais matemática, assim. James Joyce também brinca muito, né, com esse tipo de coisa, e eu me lembro, por exemplo, de uma das passagens mais divertidas do Finnegan's Wake, que é o segundo capítulo da segunda parte, ou do segundo livro, em que as crianças estão fazendo a lição de casa e de repente um diagrama de Euclides se torna uma representação gráfica da genitália da mãe deles, assim. Acho que isso dá bem a medida da relação do Joyce com esse tipo de coisa e também do seu humor, né? Que é importante frisar que os livros do autor de Ulisses, né, alguns são de fato exigentes e até difíceis, mas são também extremamente divertidos, né, por esse tipo de brincadeira, esse tipo de interseção, né, entre altíssima literatura, conhecimentos, inclusive fora da literatura, extrínsecos da literatura, mas que também acabam resultando em passagens muito divertidas. Como autor, eu sempre busco partir de uma estruturação que, se não é propriamente matemática, ela tenta pelo menos ser consequente. Por outro lado, temas como necessidade e possibilidade, né, que são temas caros à lógica modal, por exemplo, estão sempre na minha cabeça. E já que eu falei disso, não custa lembrar que mesmo obras clássicas como Antígona, de Sófocles, né, Antígona pode ser lida, a peça, né, pode ser lida, a tragédia, pode ser lida quase como uma digressão sobre o ruído, por assim dizer, que se estabelece entre uma necessidade formal, expressa pela letra da lei ou pela vontade do soberano, e uma necessidade moral, né? Acho que então esse tipo de conflito e de intersecção me interessa muito quando eu trabalho nos meus próprios livros. Então acho que é isso. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e um abraço. Bom, então, interessante aí já o início da fala do André, quando ele comenta isso de ter partido da filosofia, né? Porque isso já corrobora um pouco com aquilo que eu tinha trazido, né? Então, na verdade, é um pensamento, o pensamento que ele produz é um pensamento que parte da filosofia olhando para a matemática, né? Quer dizer, a filosofia que é essa área híbrida, né? A gente pode entender a filosofia como uma área super humana, mas ela também flerta totalmente ali com os procedimentos lógicos, né, do pensamento. E ele parte dali e faz aí uma lista maravilhosa, né, de autores para a gente conhecer e olhar, né, com essa busca de entender essas questões dos procedimentos de exatas, né, como o Italo Calvino, Lewis Carroll, David Foster Wallace, né, que são autores que, enfim, a gente já sempre leu em algum momento, mas nem sempre, às vezes, se dá conta, né, Anita, desse procedimento e que tem essa lógica por trás que estrutura o próprio pensamento da obra. Né? Interessante, por exemplo, quando a gente pensa que o Lewis Carroll, quando ele comentou, era um matemático, né? Então estava pensando sobre isso, era um professor de lógica, e que, obviamente, que essas coisas que estruturam o modo de pensar dele também acabam estruturando os momentos ali da sua escrita, né? Do Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Inclusive, ele citou também o Ítalo Calvino, que fez parte do Lipô, né? Que até o nosso próximo convidado vai falar daqui a pouco um pouco sobre isso. E eu já queria começar falando, resumindo um pouquinho, o Lipô foi uma corrente literária dos anos 60, né? Que foi formada por escritores e matemáticos, e eles propunham a libertação da literatura por meio de restrições, ou seja, jogos. Então, eles se colocavam, por exemplo, eu vou escrever um livro inteiro sem a letra E. E é um exercício que eu costumo passar, alguns exercícios desse sentido em relação em alguns cursos, né, específicos que eu dou, porque o que que acontece? Ele desautomatiza a escrita. A partir do momento que você se obriga a não usar determinadas palavras ou você se impõe restrições sintáticas, até sintáticas, porque eu imponho restrições sintáticas, não para dar chicotada nos alunos, mas para fazerem eles buscarem caminhos diferentes
na hora da escrita, porque o pensamento parece que ele não tem um padrão, né? Às vezes tem essa confusão. Ah, eu gosto de escrever livremente. Livremente você pensa que você escreve, né? Quando eu, como editora, por exemplo, quando eu olho um texto, eu identifico uma série de vícios que são padrões, mas são padrões automatizados. Então, essa ideia de você se colocar exercícios restringindo alguns usos, como o pessoal do Lipô fez, é uma ideia muito boa para você começar a desautomatizar a sua escrita. Exatamente. E eu fiquei pensando que, por exemplo, eu mesmo, no começo da minha escrita, ainda quando eu não estava muito ligado nesses procedimentos de escrita, escrevia as minhas coisas aí nesse jeito automático, como a gente chamaria, né? Eu, por exemplo, tinha alguns vícios, né, elementares, assim, por exemplo, o uso excessivo de conjunção que, né? E isso vai deixando fluir livremente. Se você deixa fluir livremente, você vai vendo que o seu texto ele fica com esses vícios, que às vezes são até vícios oralizados, ou então vícios de repetição sintática, né? Que todo mundo faz a mesma estrutura. E aí, pequenos exercícios, né? Por exemplo, não vou usar o que, ou pelo menos vou tentar não usar o que ao máximo nesse capítulo. Né? Isso vai promovendo um exercício cerebral, né? Uma necessidade de pensar outros caminhos que tira, então, esse automatismo e substitui ele por uma reflexão lógica do procedimento, né? Uma identificação sintática das partes. Né? É um exercício também, acho muito legal, esse das subtrações. É um exercício muito interessante e é engraçado pensar que o equilíbrio da literatura está numa série de fatores, né? Outro dia desses eu peguei um texto da Clarice Lispector, eu não vou me lembrar exatamente qual, e aí eu vi que, apesar de padrões, de alguns padrões viciados nesse texto, que era um texto bem antigo, bem antigo, um dos primeiros textos dela. Apesar disso, o pensamento da Clarice, como ela coloca na narradora, é tão brilhante que é isso, é um equilíbrio, né? Dependendo se o pensamento é muito brilhante, aquela coisa que eu sempre falo, né? Que boa literatura para mim é formada do trabalho com a linguagem e também da capacidade do autor de trazer novas perspectivas, né, de pensamento sobre as coisas, sobre aquele universo ficcional. E quando um autor tem uma habilidade muito grande em relação à perspectiva, os padrões viciados eles têm menos peso, ou seja, olha como peso, olha como valor, a gente está falando de exatos, a gente está falando de valor das coisas aqui. Esse padrão viciado ele tem menos peso. Agora, quando o autor tem uma perspectiva normativa comum, que não traz nada demais, e ainda tem esses padrões viciados, aí o texto dele foi pro saco. Então, é interessante essa dosagem e é interessante você se propor a pensar de onde está vindo o pensamento da obra, né? O que está estruturando esse pensamento? Isso que você comentou, por exemplo, que você identificou que, embora ali o padrão sintático, né, da linguagem da Clarice parecia um padrão mais automático, tinha ali, evidentemente, um modo de pensar, né, que chamava atenção. Isso é uma coisa que me interessa muito, tem me interessado muito agora, que é como é que a gente projeta o pensamento da obra, né? Como é que o pensamento da obra ele também é fruto da lógica de uma reflexão e que não vem, gente, não vem automaticamente isso. Claro, você pode ali ter um surto de genialidade e de repente construir uma coisa que, enfim, nem você mesmo consegue entender, mas isso aí é uma coisa muitíssimo rara de acontecer. O mais esperado é que as coisas que estão, né, intrinsecamente constituindo a sua obra, elas tenham sido de algum modo arquitetadas por nós. Né? Então, agora, como arquitetar uma obra sem que ela fique com esse pensamento numa lógica comum, numa lógica senso comum? Né? E eu acho que isso é uma coisa totalmente exata nesse sentido do desmistificando também um pouco essa ideia de que exato é 1 mais 1 igual a 2. Não é. Exato é alguma coisa que está estabelecida por uma lógica, por um modelo, né? E que você está estruturando esse modelo com os parâmetros que você quiser. Né? Se a gente quiser dizer que 1 mais 1 é igual a 2, a gente vai estar nessa lógica, numa lógica possível, mas a gente também pode reverter, subverter essa lógica, contanto que tenha alguma estrutura, alguma ideia, alguma outra, né, outras pressuposições determinando aquilo.
Agora eu fico pensando assim, para que a gente chegue nessa lógica aí que estrutura o pensamento da obra sem que seja só a lógica do senso comum, sem que sejam só os pensamentos viciados, né, na linguagem viciada que a gente vê no dia a dia, é preciso a gente entender as coisas mais profundamente, você não acha, Anitta? Eu acho inclusive que esse teu comentário tem muito a ver com uma coisa que o André de Leones falou, que é a importância de estudar além da literatura, né? Esse interesse por áreas diversas da literatura, porque conceitualmente elas são muito ricas para você levar as suas coisas para a literatura, né? A estrutura da literatura que você vai colocar no seu livro é o que você falou, não precisa também tá ligada só à literatura. Você pode ter realmente uma, como a gente vai falar nesse episódio, porque eu tenho uma relação muito forte com alguns conceitos da mecânica quântica, por exemplo. Então, esse estudo me fez com que eu, filosoficamente, conceitualmente, eu refletisse ele no fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, gente, que já fazendo propaganda, é um livro que eu vou lançar pela Reformatório agora em novembro. Maravilha. Então, isso que o André de Leones também falou sobre Antígona, eu sou apaixonado por Antígona. Aliás, eu amo tragédia grega, mas principalmente Antígona e Medeia são textos que eu li muitas vezes, assim, muito apaixonado. E muito legal perceber isso, né, que existe ali uma lógica operando Antígona que estabelece uma espécie de um paradoxo, né, porque é esse paradoxo da necessidade institucional, da lei, com a necessidade moral, né, individual, privada, né? Então, o grande dilema da Antígona é isso, né? Ela não pode enterrar o irmão e quer enterrar o irmão e sabe que vai morrer, mas e como é que faz, né? Isso, por exemplo, gera um movimento, né, na obra, essa forma de pensamento gera um movimento que também é um movimento que a gente poderia chamar de matemático, porque é esse movimento em que você vai calculando, vai resolvendo aquelas grandes equações e vai chegando em incógnitas, e essas incógnitas também levam a outros modos de pensar. E esse movimento, né, essa estrutura, esse pensar que eu estou falando aí para tirar do senso comum, talvez sejam essas estruturas de pensamento que nos levem, né, enquanto leitores, a fazer esse movimento vivo, a sentir provocado a pensar junto com a obra, né, quando o livro consegue te colocar em outros lugares de reflexão, né, ele estabelece uma relação muito mais inteira, né, e muito mais profunda com o leitor. Com certeza. Vamos aproveitar e já chamar o nosso próximo convidado. Vamos a ele. É o Jacques Fuchs. Ele venceu o Prêmio São Paulo de Literatura com o livro Antiterapias. É doutor e pós-doutor em literatura comparada e é matemático. Autor de Literatura e Matemática, Jorge Luiz Borges, Jorge Perrec e o Olipô. Brochadas, Confissões Sexuais de um Jovem Escritor e Mexugá, um romance sobre a loucura. O Jacques foi pesquisador visitante na Universidade de Harvard e escritor residente na Ledig House, em Nova York. Então vamos lá, o Jacques Fuchs. Olá, amigos do Literai. Prazer falar sobre literatura, matemática, física e computação, que são temas que, enfim, eu exploro nos meus livros de ficção e também trabalho academicamente com isso. Minha história tem muito a ver com o que eu vou falar, porque eu sou engenheiro, na verdade eu fiz engenharia elétrica, depois eu fiz matemática, depois eu fiz computação, sempre com um pezinho também na lógica e na física. Depois eu fui fazer um doutorado em literatura, enfim, e comecei a escrever romances de ficção. Então minha fala vai ser um pouquinho dividida entre matemática, computação e um pouquinho de física. Bom, sobre matemática, né? O que me levou para a literatura foi justamente os livros do Borges. O Borges, quando eu lia, eu sempre imaginava que tinha alguma coisa de matemática por trás daquilo. Na verdade, o Borges é um escritor tão grande que tem todas as áreas da ciência, basicamente, ele trabalha. Mas na matemática, ele trabalhou especificamente com os problemas do infinito, os problemas da enumeração de números e de conjuntos infinitos e transfinitos, que a gente chama, que são infinitos não contáveis. E ele trabalhou também com as ideias de paradoxo. Então, na literatura do Borges, você encontra esses problemas, esses conceitos matemáticos. E aí, eu comecei a explorar um pouquinho também um outro grupo,
que se chama Oulipo, que é um grupo que é uma dissolução dos surrealistas. O André Breton brigou com o Raymond Queneau e o Raymond Queneau resolveu fundar um movimento que, ao invés de esperar a inspiração chegar, ele impôs regras para escrever. E essa escrita, essas regras de escrita eram regras matemáticas, são regras matemáticas. Então, por exemplo, você tem um soneto. O soneto é uma estrutura bem matemática, né? E aí o Oulipo começou a criar regras e alguns autores, mesmo antes de se juntarem ao Oulipo, começaram a usar essas regras. Então, um exemplo muito famoso é o Georges Perec, que é um cara que eu sempre falo nos meus livros, enfim, que é um escritor que levou isso ao extremo, né? O Ítalo Calvino, que também era parte do Oulipo, ele fala o seguinte: existem os corredores, né, que correm muito bem aquelas corridas com obstáculos. E corredores que correm muito bem sem obstáculos. Se você colocar um obstáculo na frente de um corredor que não corre com obstáculos, fatalmente ele não vai ser um bom corredor e vice-versa. Então o Perec ele funciona muito bem com regras, e essas regras de cunho matemático. Então, por exemplo, ele escreve um livro inteiro, Le Grand Palindrome, e aí você lê o livro inteiro e depois você descobre que esse livro pode ser lido de trás para frente, é um palíndromo. Você também tem uma regra que se chama lipograma, que é uma regra que você, enfim, pode tirar uma letra. Então ele escreve um livro inteiro sem uma letra. Enfim, esses autores, Calvino, Jacques Roubaud, que é um outro matemático também, exploram e o Perec exploram as estruturas matemáticas. E um outro escritor também, talvez dos maiores, que os olimpianos o chamam de plagiário por antecipação, por quê? Porque ele roubou, né, com aspas, as ideias do Oulipo antes da existência do Oulipo, é o Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, enfim, que é um livro super lido e discutido no mundo inteiro em várias áreas da ciência, mas aquilo é um livro de lógica. O Lewis Carroll era professor de matemática e lógica, então naquele livro há muitos conceitos e muitas estruturas e paradoxos matemáticos, né? Então eu convido vocês a se dedicarem a esses livros com um olhar matemático, né? Enfim, outra área também que me interessa muito é essa área da computação, né? Então, essa área da computação, hoje em dia, a gente está vendo surgir muito essas coisas da inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial que, de alguma forma, e muito, tem moldado o nosso pensamento, porque ela induz as nossas escolhas, né? Isso pode ser um mote literário muito interessante, né? Recentemente eu li o livro do Ian McEwan, que se chama Máquinas Como Eu, que ele coloca um personagem, enfim, uma inteligência artificial que vale muito a pena. Tem um pensador também que se chama James Bridle, que escreveu um livro A Nova Idade das Trevas, que pensa muito sobre isso, e também um livro sensacional que se chama Filosofia Ciborgue. Enfim, essas ideias são muito ricas. Eu acho que a gente pegar essas ideias que estão nascendo da inteligência artificial são muito importantes. Mas a gente não pode banalizar como foi banalizado as ideias da física. Então, se a gente pensar na literatura e física, né, hoje em dia se tornou comum todo mundo falar sobre quântico, né? Tem análise, psicanálise quântica, tem emagrecimento quântico, enfim, a ideia quântica, que é uma ideia da física, que foi explorada de forma muito bonita nos textos do Borges também. Essa ideia é uma ideia muito poderosa, muito interessante e muito utilizada na literatura, né? Só que nos meus trabalhos eu acredito que a gente tem que usar com certo rigor. A gente não pode banalizar, né? Então, sobre a física, eu também acho muito encantador, né? Esse mundo da ficção científica que muitas vezes faz uso das ideias de física, né? O Asimov, Isaac Asimov, as ideias do Einstein, essas ideias sempre aparecem na literatura, mas eu acho que é preciso um certo rigor, como, né, a gente está vendo essa ideia da inteligência artificial hoje, de alguma forma, nos moldando. Então é isso, eu espero que vocês gostem e pensem um pouco mais sobre as ideias de física, computação e matemática na literatura, e eu convido a conhecerem meus livros, que eu sempre exploro esses assuntos, né? Eu tenho ensaios acadêmicos, um se chama Literatura e Matemática, o outro se chama O Enigma do Infinito. Nesses livros eu falo sobre literatura, matemática, física e tudo mais, e meus livros ficcionais, que, enfim, sempre tem essas ideias de restrições e regras que aparecem dissolvidas, e também sempre tem essas ideias matemáticas e físicas, né? No meu Mexugar, por exemplo, que é um livro sobre a loucura, eu conto a história de matemáticos
malucos. Enfim, jogadores de xadrez também estranhos. No Nobel também eu exploro alguma dessas coisas. Enfim, também tem o Antiterapias e o Brochadas, que nesse caso acho que a matemática da brochada não foi explorada ainda. Então, um abraço a todos. O Jacques, inclusive, é excelente palestrante, viu, gente? Se vocês tiverem oportunidade de um dia assistirem ele falar, ele fala muito bem dessa relação em literatura e matemática. Ele dá curso também, se eu não me engano, acho que ele dá curso sim, relacionando, falando sobre isso. E tem uma coisa que eu achei bastante interessante na fala do Jacques, enfim, tudo muito interessante, mas ele falou uma coisa que realmente faz sentido, que é a banalização, por exemplo, de conceitos da mecânica quântica na não ficção brasileira, né? E na não ficção estrangeira também. A gente tem, por exemplo, aí é um exemplo que eu estou dando, né? Tem essa série de livros que fazem muito sucesso, O Segredo e etc., que vão simplificar, colocar de maneira simplória alguns conceitos, e isso realmente eu acho uma bosta. Ao mesmo tempo, eu acho que o escritor de ficção, ele pode se aproveitar de alguns conceitos para trabalhar na literatura. Nesse caso, evidentemente, a maioria de nós, a gente não tem essa formação, né, como físico, como matemático. Então, eu penso que quando você estuda, o que você vai buscar, de repente, é uma base filosófica, né? O que está por trás filosoficamente de alguns conceitos, porque você não vai falar exatamente dos conceitos, mas do que aqueles conceitos reverberam em você. E aí, Paulo, é muito doido porque o No Fundo do Oceano, os Animais Invisíveis, uns 3 anos antes de eu começar a escrever esse livro, eu estava estudando muito mecânica quântica. E aí eu levei alguns desses conceitos para o livro. É uma base conceitual e vai ser muito doido porque o leitor que não, sei lá, nunca leu nada de física quântica, por exemplo, jamais vai saber. Só vai saber se ouvir esse podcast, que existe essa Eu, por estrutura. exemplo, quando você falou a priori, eu fiquei pensando assim, nossa, mas como será que eu mesmo quando li a priori não tinha identificado, agora quando eu ler de novo vou ficar atento. Não, é muito, muito, muito doido. E aí o Jacques também falou, antes de eu entrar um pouco nessa questão da conceituação, achei muito interessante os autores, né, também que o Jacques citou, eh, de como as exatas realmente, acho que ele falou a mesma coisa que você, né, no sentido de que elas podem também estruturar, ajudar a estruturar a narrativa, e como para alguns autores essa coisa da restrição, ao contrário do que a gente pensa, pode ser uma liberdade de criação, né? E ele ainda falou sobre essa coisa do. Acho que é uma coisa que o Ítalo Calvino talvez tenha dito, que existem escritores que, assim como corredores, né, preferem a corrida sem barreiras, e existem escritores que vão muito melhor. Acho que falando sobre o Jorge Perec, que preferem as barreiras, né? Então, a grande genialidade, por exemplo, do Perec tinha a ver com ele colocar essas restrições, né? Então, por exemplo, escreveu uma obra inteira sem uma letra, acho que é a letra E, né? Isso. E escreveu essa outra obra que é o Palíndromo, né? Que pode ser lida de trás para frente. É super interessante. Deixa eu só fazer a recuperação, porque eu falei de Clarice. Gente, pelo amor de Deus, tá? Clarice Lispector é genial. É um texto específico que eu encontrei uns padrõezinhos ali, mas tipo bobagem. E aí, só para fechar aqui com o nosso tema, quando eu falei que a perspectiva da Clarice é uma perspectiva muito brilhante, se a gente fosse pensar numa formuleta, a gente poderia dar 50 para a perspectiva dela e menos 10 para os padrõezinhos. E aí o resultado dessa conta seria mais 40, ou seja, ficaria positivo, correto? Então é isso que eu tô falando. Não, só para deixar bem claro, né? Porque depois vão lá me xingar no Sim. Instagram, você está falando mal de Clarice Lispector. Não, eu amo Clarice Lispector, ela é genial. Só tô explicando aqui a lógica de que até um padrão viciado, dependendo da conta, do equilíbrio entre os outros elementos numa equação, por exemplo, ele não vai fazer tanta diferença. Legal. Nossa, a gente tá usando até termos matemáticos nesse episódio, hein? Diferença, não sei o quê. Deixa eu só falar uma coisa antes de você comentar sobre que eu estou curioso sobre as questões no fundo do oceano, os animais invisíveis. Mas eu também fiquei pensando a hora que você, na introdução, falou sobre a ideia de soma, né? Ou a ideia de subtração. Mas eu fiquei pensando também que dá para pensar na ideia de multiplicação
quando a gente pensa, por exemplo, uma narrativa como a que eu estou escrevendo agora, que tem mais de um narrador, e as perspectivas da narrativa se multiplicam e você às vezes não sabe exatamente qual é esse produto. E também tem a ideia das divisões, né? Por exemplo, não à toa, a gente nunca é à toa como a gente divide os capítulos, se a gente divide por partes, se a gente divide por fragmentos, né? Essa ideia de divisão, ela sempre tem uma lógica, né? Tem um motivo para estar dividido, para fragmentar, né? Tudo isso compõe sentidos. Nossa, total, Paulo. Inclusive porque você divide para multiplicar, né? Se você for parar para pensar que o romance, como disse até Cortázar, é uma questão de construção por pontos, né? Ele fez uma comparação Assim. entre a construção do romance e do conto. Ele fala que no romance você ganha por pontos e no conto por nocaute, que é uma coisa que eu acho até assim, tá, mas não precisa ser sempre nocaute, sabe? Existem outras maneiras de trabalhar o conto também. Mas dentro dessa lógica, por exemplo, você divide, você faz essa divisão estrutural, e o livro em si, além da divisão dos capítulos, ele vai ter a divisão de como você coloca, onde você coloca, em que medida você coloca cada situação e cada informação de cenário, de personagem, etc., de maneira que, ao longo de uma linha, porque se você for parar para pensar, tira todas as páginas de um livro, né? Aquilo ali é uma reta, correto? E as palavras também estão uma atrás das outras. Então, ali vai ter um somatório, de maneira que você vai multiplicar o efeito ao longo, né? Olha, tá uma matemática hoje essa Anitta Deac. Nossa, gente, que loucura. Não, agora eu vou cometer aqui o risco, né, de falar as bobagens, que é o seguinte. Na época que eu estava estudando mecânica quântica, eu me deparei com alguns conceitos muito interessantes. Um deles chamado dualidade onda-partícula. O que seria isso? Tem uma propriedade das partículas subatômicas, tá? Em que os entes físicos subatômicos eles têm propriedades tanto de partícula como de onda. A luz, por exemplo, ora ela se comporta como onda e ora ela se comporta como partícula. Isso é uma coisa que intriga bastante os físicos, por exemplo. E aí no meu livro, isso me veio o pensamento. Na verdade, eu uni duas coisas que não têm exatamente a ver, e eu vou falar o outro para vocês entenderem aqui aonde eu quis chegar, que é o seguinte. Tem um outro conceito de superposição quântica, de um cara chamado Schrödinger, que ele montou um paradoxo, ele fez um paralelo com o mundo real para ajudar no entendimento do conceito de superposição quântica. Então pensa comigo, tá? Um gato está dentro de uma caixa, você não consegue ver o gato. E o cara colocou veneno de maneira que se você abrir a caixa, ele colocou numa medida certinho o veneno. De maneira que se você abrir a caixa, você tem um disparador ali daquele veneno, e ele pode ter pegado esse veneno enquanto ele está dentro dessa caixa que você não está vendo. Ou seja, existem dois estados possíveis para esse gato. Ele pode estar vivo, ele pode estar morto. E aí, na mecânica quântica, é lógico que ele pegou uma situação para tentar explicar o conceito, existe o estado vivo-morto. Isso é possível. Você pode ter dois estados possíveis ao mesmo tempo. E aí, quando eu escrevi a relação do meu personagem principal, que é o Pedro Naves, com os animais, ele tem essa relação com os animais, então, sem querer dar muito spoiler, mas tem algumas cenas em que ele entra nos animais, e eu quis criar ali um estado que não fosse nem o personagem, nem o animal. É o personagem animal, animal, personagem. É outra coisa. Tem uma superposição. Que é tipo o gatinho, o gato. Que o gato é vivo ou morto, né? No caso dessa caixa. Exatamente. Ele é as duas coisas, porque ele pode ser as duas coisas, você não tá vendo, então as duas coisas são possíveis e são, né? As duas coisas estão possíveis, e aí tem outro teto preto, outra loucura nessa história, porque vai ter uma interpretação de Copenhague sobre esse experimento que vai falar que colapsar, isso é outro termo da física, tá? Quando uma coisa colapsa é quando você define ela. Então, quando você vai definir se esse gato está vivo ou se esse gato está morto, essa definição, pasme, depende do observador. Dependendo do observador, esse gato pode estar vivo ou morto. Lide com isso, Paulo Salvetti, agora, com essa formação louca. Mas eu adoro essas questões, eu adoro ficar pensando
esses paradoxos aí, essa questão da lógica, né? Eu não sei direito, assim, porque, enfim, a gente não sabe muito sobre esses termos, mas eu acho que quando o André antes já tinha falado sobre lógica modal, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, porque acho que a questão da lógica modal tem a ver com esse lance das necessidades e das possibilidades, como ele disse, né? Imagino que entra nessa seara aí. Tem uma diferença que a física clássica ela é mais cartesiana, né? É mais causal, digamos assim, um pouco mais simples de entender, enquanto que a mecânica quântica vai trazer umas maluquices que é difícil você perceber, de possibilidades que não tão, que a gente não vive normalmente, né? Normalmente a gente não vive essa possibilidade de ser dois estados diferentes ao mesmo tempo e que também vai depender de quem está vendo. Olha a loucura desse pensamento. É um pensamento muito fora da caixa, mas que dá para você filosoficamente pensar. E aí eu lembro muito do episódio do Cecim e de uma fala recorrente sua aqui, Paulo, que você fala sempre do entre. Né? Que você está muito interessado no estado do entre. O estado do entre é um estado que ele pode ser um estado cumulativo de estados. Porque se você está entre, você não colapsou, entende? Você não definiu. Você não está nem para um lado, você não está nem para o outro, você está entre. Então, eu vou te convidar para estudar mecânica quântica, que eu acho que vai ser do caralho para essa tua linha de pensamento que você está construindo agora. É exatamente isso que eu estava dizendo no começo, né? Que tem me incomodado cada vez mais em relação a essas categorizações, né? Porque é isso, é exatamente isso que você falou. Quando a ideia de colapsar, ela também tem uma ideia de define, conclui, né? E aí tem essa coisa assim, tá, você é capricorniano, eu, no caso. Paulo é capricorniano com ascendente em virgem, logo, pontos, já sabemos como Paulo é, como Paulo se comporta. Aí eu vou ler todos os meus horóscopos, os negócios que falam de mim, assim, era pra eu estar rico. Só que eu não sei o que aconteceu, porque a hora que falam lá do negócio do meu signo, assim, eu sou um tão viciado em dinheiro, que não sei o que era pra eu ter aplicações. Cadê Não, as minhas aplicações, Anitta total. Duarte? E eu chamo a atenção porque existe uma linha da literatura e a gente tem grandes mestres nela que vão construir o personagem dentro de uma lógica cartesiana. Então, assim, se aconteceu isso, o personagem vai reagir assim, A mais B igual a C, você entende o que eu estou falando? Sim. E é uma perspectiva de mundo, assim, restrita. A gente tem grandes mestres que fizeram isso? Temos 1 milhão de escritores. Eu diria que 80% dos escritores estão nessa lógica, inclusive de construção de personagem. Só que precisa necessariamente você estabelecer uma causalidade na construção de personagem. Você não pode, de repente, trabalhar com uma série de fragmentos nessa construção. Você não pode pulverizar essa construção de personagem. Existem tantas possibilidades. E aí, relacionado ao que você falou, e o que a gente está falando agora, dessa coisa do A mais B, né? E etc., tem um outro conceito que eu gosto muito, que eu também utilizei, da mecânica quântica, que é o salto quântico, que é o seguinte: quando uma partícula está num determinado nível energético e ela ganha uma quantidade extrema de energia, ela salta de uma órbita para outra e não pode ser encontrada entre as órbitas no momento do salto. Isso já foi comprovado matematicamente. Onde essa partícula está? Mistério. Maravilha, tá no entre. Tá no entre, cara, tá em outro lugar, você entende? Então, vamos pensar isso dentro de cena. Eu fiz isso porque o meu personagem salta de passado para presente do nada. E não existe o caminho, na minha composição de cena, por exemplo, não existe aquela coisa linear de contar, tá, primeira infância, depois a adolescência, depois a vida adulta. Não. Ele salta de um momento para outro, assim, exatamente a ideia do salto quântico, né, que realmente tem a ver com a sua perspectiva em relação ao mundo. E a gente já trouxe, inclusive em episódios anteriores, Paulo, alguns outros conceitos. Você lembra quando a gente falou da relatividade do Einstein na construção da personagem? Sim, claro. Né, de que é o tempo psicológico, né, como você tem uma apreensão do tempo que é relativa. Também é importante pensar isso, eu acho. Nossa, eu tô pirando total. Aliás, eu tô fazendo várias anotações aqui hoje de estudos. Mas eu tô pirando total nessas perspectivas agora escrevendo. Tô escrevendo um romance novo, né? E aí tem uma ideia no meu romance, por enquanto, né? Que já mudou tantas coisas, mas agora sim, eu tô apaixonado por essa perspectiva.
que é a seguinte ideia. O narrador do meu romance, um deles, tem 2 narradores a priori, mas o narrador que eu estou trabalhando, ele está contando coisas que aconteceram no passado, né? Essa ideia comum, só que é o seguinte, ele vem escrevendo essas histórias há 15 anos. Então são histórias que aconteceram em um período específico, né? Que está mais ou menos há uns 12 anos atrás, só que ele é escritor, e durante mais de 15 anos, ele está reescrevendo essas histórias. Então, qual que está sendo a minha pira? A minha pira está sendo tentar deixar marcas na narrativa de reescritas ou não. Então, assim, tentativas de diferenças de estilo para mostrar que aquilo foi escrito há mais tempo ou menos tempo, mas, ao mesmo tempo, essa ideia de o tempo todo ficar colocando em xeque aquelas verdades, porque ele escreveu aquilo em algum momento como se fosse um diário, possivelmente, mas ele foi reescrevendo aquilo para transformar aquilo em literatura. Então tem um jogo temporal ali agindo sobre a narrativa que está agindo em várias perspectivas, porque ele não está agindo só do presente da narrativa para o passado, ele foi agindo ao longo de um tempo que não está exatamente inscrito. Então, esses entres aí, eles são capazes de mobilizar várias coisas, inclusive a própria ideia de verdade daquelas coisas, né? Para você ver, e aí você vai abordar isso na estrutura sintática, né? O que é muito interessante, escolha lexical, né? Exato, exato. Eu acho demais. Tem uma outra teoria que eu acho que pode ser bastante interessante nessa ideia do entre que você gosta, Paulo, que é a teoria das cordas, né? Ela é um modelo físico-matemático que tenta unir a teoria da relatividade com a teoria quântica numa única estrutura matemática. A teoria das cordas ainda está em estudo, né? Na verdade, ela não é uma teoria científica ainda, porque ainda está em desenvolvimento, né? Buscando, é uma coisa muito difícil de comprovar, tem a ver com aceleradores de partículas, enfim, é uma loucura. Mas se a teoria das cordas estiver certa, ela não funciona num universo com 3 dimensões. Teoricamente, pela teoria das cordas, seriam 10 dimensões de espaço, uma de tempo, ou seja, existiriam 7 dimensões espaciais que a gente não consegue perceber. E aí entra aquela Uau. ideia, tanto do trabalho a ideia da suspensão, né, do personagem, a ideia da gente criar cenários, como a gente sai dessa perspectiva tridimensional cartesiana e o de sempre, né? Como a gente coloca essa ideia de que quais seriam essas dimensões não percebidas, né, pela gente? Eu acho que é um excelente ponto de partida, porque a imaginação ela não tem só a ver com o que existe. A imaginação é uma articulação do não visível. Só que ao mesmo tempo, tô pensando aqui agora, ao mesmo tempo, só é possível a gente aguçar, né, criativamente esses estados e escrever sobre eles se nós mesmos nos provocamos a essas dúvidas, né? Então, por exemplo, se a gente nunca ouviu falar e nunca se dispôs a pensar nessa ideia da teoria das cordas que você está trazendo, dificilmente a gente vai naturalmente, do nada, um dia, começar a escrever levando isso em consideração. Mas ao nos dispormos, né, a essas possibilidades, a esses discursos, a essas lógicas, a esses outros modelos, aí começa a surgir essas curiosidades que a gente pode, claro, trabalhar ficcionalmente, subverter, usar a nosso favor, sem banalizar, como o Fuchs disse. Não precisa fazer um uso literal de nada, né? Isso que ele falou é muito louco, né? Por exemplo, o quanto que o termo quântico virou uma coisa absolutamente vendável, né? Tem, sei lá, coach quântico para falar sobre carreira profissional e que, enfim, totalmente uma banalização e um uso indevido, né? Não, inclusive porque cai num otimismo besta, entendeu? De quem tem muita pobreza de espírito e falta de enxergar o mundo, de coisas como a realidade é aquilo que você quer, meu querido. Não, Não é bem assim. né? Não, basta querer, porque o universo é aquilo que você enxerga. Tipo, essas bobagens, realmente essas simplificações assim grotescas e bobas,
né, que são usadas para vender livro ruim e fazer algum bobão pagar por uma terapia dessa, isso é bobagem. Eu acho que vale você estudar e ainda que você não seja, porque são coisas difíceis. Algumas coisas eu tive que reler muito, algumas coisas eu ainda tenho dúvida, é um estudo que eu continuo fazendo inclusive, porque para mim a física de fato é uma grande inspiração. Mas se você, obviamente que você não vai conseguir entender tudo, mas se você conseguir pegar alguns conceitos e pensar filosoficamente em cima deles, é aquela coisa, você não vai colocar de maneira literal. Você vê, no meu livro, em momento nenhum, você viu qualquer uma dessas palavras que eu estou utilizando. Mas você vai pensar nessas estruturas para construir, né? E eu tava pensando que acho que tem uma coisa, né, do meu passado. Hoje eu pensei isso, eu nunca tinha feito essa associação. Mas eu tenho esse passado aí totalmente ligado à matemática. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu sempre. Eu gostava, eu amava, por exemplo, as aulas de português, as aulas de história. Mas eu tinha uma coisa com a aula de matemática que era assim: a aula de matemática me colocava um desafio. E eu era muito competitivo. E assim, eu era muito competitivo e o pior de todos da educação física. Então, o espaço do esporte, que era o espaço que a galera gastava a sua força competitiva, eu era assim, tipo, o último a ser escolhido pro futebol. Quando me escolhiam, assim, às vezes a professora me obrigava a entrar no timinho e era assim, ah, tá, Paulo. Mas eu gastava a minha energia competitiva na matemática. Tanto é que no meu colégio eu fiz tipo aqueles colégios técnicos, manja, que tinha antigamente. Uhum. E eu fiz um colégio técnico de processamento de dados. Eu me formei em programador e eu trabalhei numa indústria. Entrei numa indústria como digitador e terminei na engenharia dessa indústria, vê se pode. Com 17 anos. Eu era tipo um super, super ligado nessas questões da lógica e tal. E aí um dia eu falei assim, não, eu quis romper com isso. Acho que é porque como eu também associei isso a um ambiente corporativo que eu detestei. Eu gostava de trabalhar na empresa, mas eu detestava esse ambiente corporativo, essa coisa de trabalhar tantas horas e tal. Mas enfim, daí hoje eu comecei a pensar, e assim, no meu processo criativo também tem umas piras dessas. Então, obviamente que eu sou uma pessoa muito racional e uma pessoa que tem um pensamento lógico muito prático, assim, para as coisas. Eu, sabe, tenho uma coisa de resolver as coisas rápido e de achar soluções sem sofrer muito. Mas eu fiquei pensando que no meu processo criativo eu também tenho isso. Por exemplo, eu amo quando chega naquelas fases de estabelecer os mapas para que as lógicas fiquem bem clarinhas para mim, sabe? Por exemplo, Uhum. por exemplo, em Cara Marfisa, eu fiz um lance que era assim, eu comecei tinha essa coisa também, né, parecida com isso que eu estava falando, mas com menos elaboração em relação ao tempo da narração e o passado, mas eu comecei a perceber que tinham várias linhas. Então, por exemplo, eu determinei uma lógica que era o presente era o momento que a narradora estava escrevendo, o passado era onde se passava a maior parte dos fatos, mas aí eu criei uma outra linha que era a mais que passado e a outra linha que era entre passado e presente. Então eu tinha 4 linhas temporais e eu fiz ali construções lógicas de todos os acontecimentos que estavam, como que eles estavam distribuídos no livro e o que ficava dando gancho para eles, né, para conseguir estabelecer essa lógica temporal, que não era uma lógica, né, aparentemente linear, mas que tinha ali o seu jeito de operar com certo sentido na obra. Né? E então eu fiquei pensando, nossa, mas isso também é um pouco matemático, né? Porque essa coisa de estabelecer os esquemas e pensar esses sentidos lógicos, né? Estabelecer uma narrativa para que as coisas se encaixem, uma coisa esteja ali em relação, em detrimento à outra, eu acho que é uma coisa que eu herdei desse momento aí da minha vida. Mas você sabe que funciona e alguns autores têm uma cabeça que é por aí que você vai. Eu acabei de me lembrar do aluno mais difícil que eu tive, que foi um engenheiro que resolveu escrever contos. E ele tinha muitos padrões viciados e eu precisava ajudar ele a destrancar aquilo ali. E é sério, eu peguei uma frase, eu lembro disso, nossa, que loucura, tanto tempo isso. Eu peguei uma frase dele e fiz uma coisa, x mais y igual a z. Dividir classes, palavras, classes gramaticais, e dividir estruturas sintáticas. Coloquei x é isso, y é isso, z é isso. Agora eu quero que você faça x é igual a z menos y. Você vai mudar a ordem. Você vai começar a fazer Hum. exercício para mudar a ordem da sua estrutura sintática. Eu juro para você, quando eu tinha explicado isso só pelo texto, ele não tinha entendido.
Quando eu joguei uma fórmula, o cara conseguiu destrancar, cara, porque a cabeça dele era regida por esse tipo de lógica. Olha, mas você foi uma professora brilhante. Ah, velho, depois de, sei lá, tipo, 5 aulas, eu falando a mesma coisa. Voltava aquele texto com aquela porra daquele negócio escrito do mesmo jeito. Falei, gente, que raio que eu vou ter que inventar pra pessoa me destrancar? E destrancou. Foi bem doido. Isso que eu fiquei insistindo aqui, eu acho muito importante, é porque a gente fica muito viciado em determinadas lógicas e a gente não tem a consciência de como essas lógicas estão determinadas em nós. Então, se a gente não para o tempo todo para olhar, né, com autocrítica, claro que não é com exagero, não é de tal modo a se barrar, né, ou a se censurar, mas se a gente não para olhar aquilo e entender a lógica dali e pensar, tá, essa lógica que eu estou fazendo, quais outras possíveis, elas nunca existirão. Né? Elas são um processo de trabalho e elas são um processo de elaboração, de pensamento, de oxigenação das suas ideias. Né? Essas coisas não acontecem naturalmente, não é à toa que surge um romance genial, por exemplo, como Grande Sertão Veredas, que a gente cultua tanto aqui nesse podcast e se cultua tanto pelo mundo inteiro. Não é à toa, é porque existe toda uma história, toda uma trajetória e toda uma dedicação de Guimarães Rosa ao longo de grande parte da sua vida em aos poucos ir destravando, construindo procedimentos e estabelecendo uma lógica que por fim culmina nessa obra-prima que extrapola qualquer senso comum, qualquer expectativa. Então, eu acho que, claro, vamos desejar pelo menos sermos Guimarães Rosa, né? É muito difícil seremos, mas eu acho que a gente tem que desejar ter essa vontade, essa curiosidade, né? Por extrapolarmos o que já somos agora. Ô, Paulo, inclusive, não sei se você ficou sabendo, tem mais ou menos, sei lá, uns 2 meses no máximo, parece que teve uma inteligência artificial que foi imitar Guimarães Rosa, tá? Ah, é? Olha só, peraí que eu tô tentando achar pra gente aqui nesse momento ao vivo. Ele fez um estudo, tá, de Guimarães Rosa, assim, da linguagem, do léxico, e etc. E olha o que a inteligência artificial escreveu, segundo a inteligência artificial e as pessoas, no estilo de Guimarães Rosa, né? Alvejei mira em árvore no quintal, no baixo do córrego. Uma fogueira crepitante brinca e lambiça em torno de um lindo carvalho. Você me desculpa, Guimarães Rosa jamais escreveria lindo carvalho. Chupa aí! Chupa inteligência artificial, né? Aliás, o Fux falou uma coisa que eu achei muito legal e que também, entre as sugestões dele, né, tá um livro que é a Filosofia Ciborgue, que é do Thierry Roquette, não sei se fala assim, eu falo assim, Thierry Roquette, que é uma outra ideia que eu também gosto muito e que também é uma lógica que sai um pouco da lógica que a gente costuma pensar, que é um livro inspirado a partir, né, um desdobramento da obra da Donna Haraway, que escreveu o Manifesto Ciborgue, e a Donna Haraway, ela pensa, por exemplo, que a gente tem uma necessidade, uma urgência, uma pulsão de regeneração e não de renascimento, né? E que o nosso corpo ele está o tempo todo se regenerando, e ela está pensando sobre próteses, né? Ela está pensando sobre, por exemplo, em algum momento você precisa usar óculos para enxergar melhor. Aquilo é uma prótese, é um ciborgue. Em algum momento você precisa colocar, sei lá, um marca-passo, nem sei se chama marca-passo isso ainda. Ou em algum momento você precisa tirar uma veia lá para colocar a veia em outro lugar, né? Ou em algum momento você precisa de um microscópio para enxergar alguma coisa e para que aquele estudo seja possível. Né? Então, essa ideia de que a gente vive uma lógica mais ditada pela regeneração do que pelo renascimento, também é uma lógica que nos possibilita pensar novas estruturas, né? E estruturas, inclusive, segundo a própria Donna Haraway, que vão culminar, por exemplo, num monstro, né? Então, é como se ela pensasse nesse manifesto que num ideal em que todos sejamos monstros e sem gênero, porque esse é um manifesto feminista. Então, pensando que as nossas urgências corporais, elas são muito equivalentes, homens e mulheres, e elas estão para muito além dessa lógica de determinar padrão, padrão feminino, masculino, né? Elas estão para uma lógica do regenerar, refazer, criar condições para se adequar a novos contextos e não precisar renascer para isso.
que eu acho que também é um pensamento lógico muito interessante para estabelecer novas visões de mundo, novas perspectivas. Deixa eu abrir uma parte a partir de uma coisa que você falou, que você está falando do microscópio, das extensões do corpo, do óculos. Tem a frase do Borges, né, que o Jacques, eu acho que até o André de Leones também citou, acho que os dois citaram Borges, né, como um cara que pensava matemática dentro do texto. Mas ele tem uma frase muito bonita relacionada ao que você acabou de falar, que é o seguinte: dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular é sem dúvida o livro. Os demais são extensões de seu corpo. O microscópio e o telescópio são extensões de sua visão. O telefone é a extensão de sua voz. Em seguida, temos o arado e a espada, extensões de seu braço. O livro, porém, é outra coisa. O livro é a extensão da memória e da imaginação. Anitta Deac, não precisamos falar mais nada depois dessa. Tchau, pessoal, um beijo. Acabou esse episódio. Gente, é isso. A gente se vê. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham fugido das exatas. Foi demais. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo.